E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao Gamer e hoje vamos conhecer as formas Shinies de todos os novos Pokémon de Legends Arceus. Continuando, claro, a nossa cobertura desse que é um estouro de lançamento Pokémon. E se você tá jogando, tá curtindo e tá hypando, quer receber mais dicas e vídeos de Legends Arceus, se inscreva no canal. Nossa cobertura tá a todo vapor e eu vou continuar trazendo dicas interessantes para você aproveitar da melhor maneira possível. Mas agora sim, sem maiores enrolações, bora começar o vídeo. O primeiro Pokémon que eu vou trazer aqui é o Hisuian Growlithe. Ele fica um pouco mais alaranjado e a versão Shiny dele, assim como a da sua evolução, foi muito baseada, muito inspirada na forma Shiny do Growlithe e do Arcanine de canto. Se liga só como é que é o Growlithe Shiny de canto. É basicamente a mesma paleta de cores que a gente está tendo no Hisuian Growlithe Shiny, com uma leve diferença nos pelos do Hisuian Growlithe. O Growlithe de canto tinha essa pelagem um pouco mais creme e aqui não se altera em relação à forma normal. Vamos pro Hisuian Arcanine e esse Shiny aqui também segue basicamente a mesma paleta de cores do Shiny Arcanine de canto. A diferença, claro, é que ele tem uma grande parte do seu corpo coberta por rochas. Essas rochas não mudam muito em questão de cores se comparado com as rochas da forma original do Hisuian Arcanine. O que a gente vê ali é parte dos pelos ficando mais amarelado, assim como acontecia justamente com o Cantonian Arcanine. Esses dois Shinies são muito bonitos, mas eu acho que para ficar perfeito mesmo, as pedras do Hisuian Arcanine podiam assumir uma cor diferente, talvez um preto ou outra coloração que contrastasse com o restante do corpo. Uma grande surpresa que eu tive foi em relação ao Hisuian Voltorb. Eu tinha praticamente certeza que a forma Shiny dele seria azul, assim como o Voltorb de canto, só que não, onde é vermelho se torna preto, e assim temos o Hisuian Voltorb Shiny. Não apenas ele, o Hisuian Electrode também segue essa paleta de cores. Ao invés de ser azul como o Electrode de canto, ele tem a parte de baixo, onde fica a boca, numa coloração num tom mais escuro de preto. Seguindo com o Hisuian Qwilfish, que fica nesse tom de cinza prateado muito interessante. Eu gosto muito desse tipo de Shiny. Ele é totalmente diferente, por exemplo, do Qwilfish Shiny de Johto, né? A gente lembra que ele fica todo rosa, ele ficava todo rosa, né? Esse Hisuian Qwilfish aqui é totalmente diferente. Não apenas em tipagem, em design, mas principalmente na cor do seu Shiny. E aí, logicamente, que essa sua nova evolução, o Overqwil, também segue essa paleta de cores mais prateada, mais fria, né? Com alguns detalhes em rosa, denotando aí o tipo venenoso dessa linha evolutiva. Outro que mudou muito foi o Hisuian Sneasel. O Sneasel Shiny de Johto também era bem rosa, só que agora a gente tem um Hisuian Sneasel que na forma normal é branco com tons de roxo, e na forma Shiny ele fica com tons escuros de cinza e preto e detalhes em amarelo. Esse aqui é um dos meus Shinies favoritos, eu tô apaixonado por ele e não vejo a hora de fazer um Shiny Hunt. Já a sua evolução, o Sneasler, eu acho que a ideia é que ele fosse todo dourado, mas é um tom de dourado bem fraquinho, chega a ser meio caramelo, meio creme, né? Eu não curti tanto esse Shiny não. Acho que a versão Shiny do próprio Hisuian Sneasel é mais legal do que a da sua evolução. A forma Shiny do Hisuian Lilligant é uma grande homenagem ao Lilligant de Unova. A flor dela fica laranja, exatamente a cor da forma normal do Lilligant de Unova, e aí tem alguns detalhes de verde mais puxado pro azul, né? Um azul esverdeado, um verde azulado, que aí sim é uma referência aos tons que o próprio Lilligant de Unova tinha na sua forma Shiny. Talvez dos novos Pokémon, aquele que tem um Shiny que menos muda de cor em relação ao original é o Basculin, White Striped Basculin. O que não é exatamente uma grande novidade, porque as duas formas do Basculin de Unova, tanto o Red Striped quanto o Blue Striped, tinham versões Shiny muito próximas daquelas normais. Por outro lado, a sua evolução, tanto o Basculidion macho quanto a Basculidion fêmea tem formas Shinies incríveis. O macho perde esse tom de vermelho e ganha um roxo, a minha cor favorita, enquanto a fêmea fica dourada. E eu acho que essa é uma das melhores cores para se colocar no Shiny, então eu tô apaixonado pelas duas formas do Basculidion. Claro que se eles tivessem mudado um pouquinho o tom de verde, que é o soberano no corpo do Basculidion, teria ficado ainda mais legal, mas mesmo assim eu curti.
O Hisuian Zorua Shine bebe muito da fonte do Zorua de Unova Shine, e esse foi um daqueles que eu acertei no vídeo de algumas semanas, quando eu tentei justamente adivinhar como seriam as formas Shines dos Hisuian Forms que a gente já conhecia. O Hisuian Zorua ganha detalhes em azul e o seu corpo fica mais escuro, assim como a gente previu. Já o Hisuian Zorua que ficou um pouco diferente do que a gente imaginava, mas ainda assim os detalhes em roxo que a gente também previu estão presentes no seu Sprite Shine. Talvez essa seja a nova linha evolutiva Shine mais bonita que Legends Arceus nos apresenta. Outro que me surpreendeu bastante foi o Hisuian Braviary. A forma Shine dele não tem nada a ver com o Braviary de Unova Shine, ele fica todo num tom escuro, preto, e esse detalhe na altura da testa fica azul, bem diferente mesmo do que eu imaginava e totalmente diferente do que é o Braviary Shine. Já o Weirder foi por um caminho que eu já esperava, o Stantler Shine é verde e o Weirder Shine vai seguir esse padrão, só que num verde mais discreto. Para aquela galera que não gosta muito daquele verde abertão, gritado, alienígena, o verde do Weirder tá bonitinho, tá bem discreto, diferente do Stantler, então eu acho que ficou bem interessante. O chifre e a barba ali não mudou muito de cor não, então eu acho que deu um contraste bem bacana pro Weirder e considero esse também um dos mais belos Shines desse novo jogo. Continuando com o Hisuian Avalugg, lembrando que o Avalugg Shine de Kalos tinha alguns detalhes em amarelo e o Bergmite, que não vai ganhar Hisuian Form, vai manter esses detalhes, só que agora o Avalugg ganha detalhes em laranja, então eu acho que não ficou muito condizente com o que a gente conhece dessa linha evolutiva. Tudo bem que é um Pokémon totalmente novo, né, com detalhes diferentes, mas esse Shine aqui do Hisuian Avalugg não me convenceu muito não, então tá lá embaixo nesse meu ranking dos brilhantes. Outros que não me convenceram foram Hisuian Sligo e Hisuian Gudra, e olha que eu adorei esses dois novos Pokémon, considero essas novas formas mais legais até do que as originais, só que infelizmente eles não vão manter a paleta de cores dos Shines originais. O Gumi, Sligo e Gudra de Kalos tem Shines maravilhosos, o corpo deles Shine ganha um tom de creme amarelado com detalhes em rosa, e aqui o corpo deles não vai mudar. Em Hisui, os Shines do Sligo e do Gudra só tem alteração na concha e sai de um cinza para um marrom. Ou seja, é uma mudança muito pouco significativa. Eu realmente gosto daqueles Shines que mudam bastante de cor. Então isso aqui pra mim são os piores Shines dos novos Pokémon. Continuando com o Kleavor segue um pouquinho o que acontece com o Scizor, a outra evolução do Scyther. Ele vai se tornar um Pokémon Shine verde, mas o verde dele é diferente também do Scizor. É um verde um pouquinho mais fechado, mais próximo até daquele verde do Dragonite Shine, que eu particularmente não gosto muito. Infelizmente, os detalhes em rocha no corpo do Kleavor não tiveram alteração significativa de cor, então acho que ele também deixou um pouquinho a desejar. Continuando com o Ursaluna, evolução do Ursaring, que vai ter um Shine que não tem absolutamente nada a ver com Ted Urso e Ursaring. Quem se lembra aí sabe que esses dois ursinhos de Johto têm formas Shines verdes, e o Ursaluna vai ser marrom, só que um marrom mais puxado pro vermelho, totalmente diferente do que a gente já conhecia. Nesse caso específico aqui, não quer dizer que tá feio não, ele até tá bonito, muda consideravelmente em relação ao original, mas eu acho que se seguisse essa história do Shine verde dessa linha evolutiva, seria mais interessante. Chegando no Hisuian Typhlosion Shine, e ele basicamente perde um pouco desse tom de roxo na altura da cabeça e pescoço, passando para um tom de azul. É uma mudança muito pequena, então eu também considero esse aqui um Shine bem sem graça, ainda que se trate de um Pokémon inicial. Já o Hisuian Samurott, esse sim tem um Shine muito brabo. Tudo bem que o azul dele basicamente não muda muito de cor, mas todos esses detalhes de concha ficarão brancos na forma Shine, e eu adoro Pokémon que ganha detalhes em branco. Esse aqui não foi diferente, Hisuian Samurott Shine tá sensacional. Isso sem falar nos detalhes em vermelho que ganham um tom meio creme muito próximo do branco, dando um contraste pequeno, mas bem belo, como se fosse um ornamento real nessas partes que mudam considerável no Hisuian Samurott Shine. E por fim temos o Hisuian Decidueye Shine, pra mim o mais inteligente, porque fez uma grande referência ao Decidueye normal de Alola. Ok que o Hisuian Decidueye é aquele inicial que mais ousou na sua nova forma em Legends Arceus, justamente também por mudar totalmente a sua paleta de cores, então eu acho que essa referência, essa homenagem se tornou possível graças a isso, mas mesmo assim achei o Hisuian Decidueye Shine sensacional. Temos agora os Shines das duas formas do Enamoros, que fica
mais rosa do que ele já é. Não é uma mudança tão considerável, então eu também não fiquei tão apaixonado assim por esses shinies, ainda que na forma Incarnate eu considero esse Pokémon aqui com um design bastante interessante. O Dialga na Origin Form Shine bebe muito da inspiração do Dialga Shine que eu tanto tenho caçado, e eu acho que ele ficou lindo. Eu particularmente adoro esses tons de verde que o Dialga Shine tem, e acho que aplicado na Origin Form ficou sensacional, ainda que eu sei que muita gente tá torcendo o nariz para essa nova forma do Pokémon lendário. Já em relação ao Palkia, ele nunca teve um Shine que eu gostasse muito. Eu acho a mudança de tons de rosa desse Shine muito pouco considerável, e isso na Origin Form se repetiu. Não tá feio, tá elegante, tá bonitinho, mas não é uma mudança tão considerável, então não seria um Shine que eu perderia a cabeça pra ter. Mas é isso, fantasmas, esses são todos os Shines que teremos novos em Pokémon Legends Arceus. Agora comenta embaixo qual é o seu favorito e aquele que você menos gostou, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, e é isso. Espero vocês no próximo vídeo de Pokémon Legends Arceus. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre, e até a próxima.